Olá pessoal, eu sou Radoc Lobo e hoje eu terminei de ler esse livro, A Moda e Seus Desafios, 50 Questões Fundamentais, de Frederic Moneiron. Esse livro que eu não gostei, já vou deixar claro desde o início. É um livro meio mais histórico, né? Não tem imagens, não tem. Eu achei que faltou, inclusive, algumas imagens nesse livro para ilustrar algumas coisas. E ele tem um viés mais de pesquisa da história da moda. Só que eu acho que ele é francês demais, em certo ponto. O livro é de um autor francês, a bibliografia do livro também é quase toda francesa. Minha gata está querendo fazer bagunça, não posso deixar. E eu já começo não gostando do livro desde o começo, que ele diz: a moda como conceito e fenômeno ocidental nasceu no século XIX e hoje atua na interpelação das diferenças sociais entre os sexos. Eu acho que esse livro ele falta muita coisa. A abordagem que ele tem sobre os temas, sobre a moda, ele cita muito o Yves Saint Laurent, por exemplo, mas não cita tantos autores, não cita autores que sejam de outras vertentes além da francesa. Tem uma citação ou outra, para ser justo, não é que ele não cita de forma nenhuma, mas é muito raro que tenha outras citações de outras personalidades. Mas a maioria das obras citadas aqui, basicamente, é francesa. Então, se fosse um livro cujo tema fosse A Moda na França e seus desafios, eu acho que eu estaria mais preparado para o que ele tem para oferecer e gostaria mais. Porém, como se propõe a ser a moda e seus desafios, eu esperava que tivesse alguma coisa mais ampla, que envolvesse também algo de outros lugares do mundo, uma coisa da própria Europa mesmo, não precisava ser exatamente de outros continentes, né, mas de outros países. E questões que ele cita, entre as questões que ele cita, existe abordagem sobre uma visão do feminismo, da homossexualidade. E eu acho que falta, foi citado muito por cima, questões mais políticas e religiosas também. Porque a moda também é influenciada enormemente por questões políticas e religiosas. A maior parte desse texto ele retrata 1900 a 2000, né, das questões aqui abordadas, e pontos como guerras não são nem citados aqui. Por exemplo, Segunda Guerra Mundial passou nesse período, Primeira Guerra Mundial passou nesse período. E eu acho muito difícil que não tenha nenhuma questão da moda que tenha sido impactada pela guerra, por grandes eventos históricos como esse. Então fica o tempo todo uma coisa meio água com açúcar, eu acho. Assim. Moda não é minha especialidade, vocês podem reparar pela minha camisa que não é uma das minhas grandes preocupações na vida. Infelizmente, eu não sou lá uma pessoa que se preocupa tanto com a estética, com a moda, mas a moda é um fenômeno social também. E é por esse ponto que eu li esse livro. Eu queria ter um pouco mais dessa abordagem social, das questões da moda. E é citado, eu não vou lembrar em qual dessas questões que ele coloca, que existem três pilares para você enxergar a moda, que é, por exemplo, como a sociedade e a religião, pela questão da luta de classes também, porque existe uma passada assim um pouco marxista dos últimos 10 questões para frente, né, uma coisa assim, uma análise sociológica. Mas existe uma questão de política também. Só que é colocado aqui nesse livro como se fossem três óticas diferentes dessa questão. Eu achei que faltou aprofundar questões também capitalistas nessa análise.
e juntar essas questões. Porque uma visão religiosa não deixa de existir porque você está usando uma abordagem mais de trabalhista, algo do tipo. Uma influência de uma instituição continua vigente na sua vida, mesmo que você não faça parte dela. Né? A gente vê que, por exemplo, que para evitar conflitos no trabalho, você usa uma roupa diferente do que você usaria numa balada. Mesmo que o seu trabalho não tenha um dress code especificado, não tenha um uniforme declarado, ainda tem aí uma questão pessoal de você usar uma calça, um terno, uma saia longa, né, uma coisa assim. Homens, por exemplo, não usam saia no trabalho, mesmo se for um homem gay, mesmo se for um homem bem mais afeminado, ele não vai usar saia, porque é uma questão da sociedade mesmo. É uma questão da sociedade que envolve um pouco de religião, um pouco de patriarcado, tudo mais, são questões que o livro aqui não aborda, essas 50 questões aqui colocadas. Ou talvez eu não tenha percebido essas questões aqui nessa história, nessa leitura. Mas se você está interessado numa ótica francesa, na ótica de um francês, assim, de uma história da moda no século XIX? 1900? Século XX? É século XX, né? Dos anos 1900 para cá, eu sempre me confundo com os nomes. Se estiver mais interessado, eu achei que é uma boa leitura. Eu achei que tem bastante informação. Ele tem uma grande... Meu Deus, gata, para com isso. Minha gata tá louca agora. Começa a gravar, minha gata fica louca. Ele tem aqui uma bibliografia extensa. Dá pra ver aqui, assim, tem bastante coisa. Mas, como eu havia citado, a maior parte do conteúdo aqui é francês. Né? A bibliografia, se não for toda francesa, se não for toda francesa, ela é basicamente, sei lá, 90% francesa. E algumas questões como é que a moda na África, né, no Japão, Brasil, isso sequer é considerado. Assim, o mundo fica resumido ao que aconteceu na França nesse período aqui da história. Tá? Então, assim, coloquei os pontos aqui sobre esse livro. É uma leitura, assim, não é chato, porque como ele divide em 50 questões, você termina uma questão muito rápido. Né? Então, acaba rapidinho aqui a leitura de uma parte. Cada questão deve ter uma página ou duas no máximo. É um livro pequeno, ele tem 155 páginas, eu acho. São 150, exatamente, 155 páginas. Se divide as 155 páginas em 50 questões. E basicamente tem aí uma leitura rápida, né? De consulta, se for da sua área. Acho que até vale a pena. Eu peguei esse livro acho que no metrô, algum desses projetos que você deixa o livro e outra pessoa pega. Inclusive eu vou fazer a mesma coisa com esse exemplar aqui, que eu vou deixar disponível para quem tiver interesse. Então, se eu estiver em São Paulo, talvez você encontre o livro que eu vou deixar disponível para você. Mantendo o ciclo. Não achei a leitura tão ruim. Só não gostei mesmo. Né? E o adendo que ele coloca aqui, fala-se quase nada sobre a internet, mas ele foi lançado em 2005, se não me engano. A pessoa aqui, o Frederic Moniron, nasceu em 54, então eu imagino que ele foi lançado em 2005. Foi traduzido por Le Monde et Injou em 2005. Quando foi lançado eu não sei. Essa edição aqui foi lançada em 2007, né? Então já é um pouco depois. Mas imagino que o escritor tenha tido pouco contato com a internet e redes sociais nem devia ser uma questão para ele na época.
teve pouco se falava, não tinha nem Instagram, eu acho, em 2007, 2005. Ainda assim, bom, se for sua área, acho que pode ser interessante ler esse livro, mais por a questão da França mesmo e por ser uma obra bem separadinha, assim, os trechos são pequenos. Por exemplo, aqui tem uma questão 18. Ela tem aqui umas 2 páginas, ou 3 talvez. 3 páginas, aqui já vai para a questão 19. É bem curtinho, tá? E o texto não é muita coisa também. Dá para você ler rapidinho cada uma das questões. Você pode deixar como livro de cabeceira, né? Você deu uma questão ou duas e continua, como eu fiz, certo? E vou trazer mais vídeos sobre livros, outras coisas depois. Espero que vocês gostem. Sei que vocês se interessam. Se vocês tiverem alguma coisa assim, livros pequenos, que eu não foco assim, mas em livros pequenos, livros que eu posso colocar no bolso e ler no metrô. É o que eu prefiro. Né? Livros grandes acaba sendo mais difícil de você ler, porque envolve uma logística meio chata. E quando eu falo de ler no metrô, eu tô falando no metrô de 6 horas da manhã de São Paulo, tá, gente? Não é um metrô que você consegue estar tranquilão, é um metrô que você vai ler assim. Bem pertinho do livro. Né? Espero que vocês tenham gostado. Fica aqui meu review sobre A Moda e Seus Desafios, 50 Questões Fundamentais, editora Senac São Paulo, autor Frederic Monneiro. Um abraço, até mais. Tchau, tchau.